Você compra uma empresa, né? Ela tem um valor de mercado e você tem que pagar. E para pagar, você tem que botar contrato para dentro. A gente faz algo de qualidade. Então a gente não tem receio absolutamente nenhum de desbravar fronteiras. Hoje acontece que às vezes fica uma disputa injusta. Você não consegue demonstrar para o ente público o quanto você é eficiente para fazer aquilo. Quando você vai fazer trabalho para uma empresa privada, não. Você é convidado a apresentar um orçamento, mas é convidado por quê? O grande desafio nosso da engenharia é que muitos pensam que segurança no trabalho é despesa e, na verdade, é investimento, porque você está investindo na vida das pessoas. O segredo da coisa é a ponta. É fazer com que aquele contrato tenha uma boa equipe, para que aquela equipe gira como fosse uma empresa, né, dentro da própria indústria. Quando a gente fala de 9.000, que é qualidade, eu estou falando de procedimentos. Bem-vindos aqui ao primeiro episódio do Hidrocast. Eu me chamo Antônio Jacques. Nesse podcast, a ideia é não só trazer o trabalho da Hidrosystem à tona, mas também falar um pouco sobre esse tema tão importante e tão deixado de lado, que é o saneamento básico. Além disso, a gente vai ter profissionais aqui também que mostram um outro lado do mercado de trabalho. A gente está focado muito no trabalho ali de campo, mas a gente não sabe como é que está a mente do funcionário. Então a gente vai trazer profissionais para falar um pouco sobre segurança do trabalho, sobre o mental dos funcionários, tudo isso aqui no Hidrocast. Então, nosso primeiro episódio hoje, a gente vai falar um pouco da história da empresa, de como é que começou a Hidrosystem, de como é que a Hidrosystem se tornou essa empresa que é hoje. Por isso, a gente achou justo ter aqui conosco hoje o nosso CEO da Hidrosystem, Abal Magalhães. Seu Abal, seja muito bem-vindo. Opa, eu agradeço a toda a produção aqui da TV Hidrosystem. É um prazer estar aqui com vocês, dando um pontapé inicial para esse primeiro podcast, esse primeiro episódio, que acredito que venha mais pela frente. Falar um pouco de como veio a Hidrosystem, eu tenho que falar um pouco de onde eu vim, né? Então eu tive, toda a minha vida foi ligada ao saneamento. Eu passei quase 40 anos na Embasa, né? Fui superintendente, fui diretor da empresa e tive também uma passagem na iniciativa privada em Água do Amazonas, quando eu fui diretor também de Água do Amazonas. Depois eu passo 7 anos em São Paulo, numa empresa em São Paulo, né? Também tendo de um portfólio na minha vida a parte de saneamento, foi quando acontece um imprevisto, um desafio, né, em 2015. É interessante que eu tive até em 2014 até um convite para vir ser presidente da Embasa, mas algo me fez não poder naquele momento. Eu estava tendo alguns sinais que eu tinha que parar, olhar para mim. Acabei tendo a cirurgia em 31 de março de 2015, um câncer de intestino, faz 10 anos isso, e até hoje eu sou monitorado, mas está tudo bem. Foram desafios e, por incrível que pareça, essa situação foi que me fez conhecer a Hidrosystem. Foi quando eu voltei para Salvador, uma decisão minha, voltar para o convívio familiar, dos amigos, né? A gente estava numa incerteza de vida, né? Qual é o dia de amanhã, como é que vai ser. E eu tive o prazer de retornar e estar junto de uma pessoa que me deu muito apoio, né? Essa pessoa até foi a quem eu dediquei esse livro, Minha História com a Hidrosystem. E nessa aproximação veio o lado comercial dessa pessoa, de querer mudar o portfólio do grupo de empresas que ele tinha. Queria colocar mais um serviço diferente. E eu tinha muito contato e conhecimento, amizade com os antigos sócios. A Hidrosystem é uma empresa baiana, né? Era de antigos sócios que já estavam naquele momento de parar as atividades. E eu fiz todo o meio de campo, né, juntamente com essa pessoa, para poder, quem sabe, a gente ter um sucesso de adquirir a Hidrosystem. Isso aconteceu, né, foram várias reuniões, foram um aprendizado muito grande que eu tive nesse contato de você comprar uma empresa, que é uma coisa diferente, nunca tinha passado por isso, né, uma alta responsabilidade, né, e foi no dia 31 de janeiro de 2019 que é assinado o contrato de compra e venda. E logo depois, né, eu fui convidado por essa pessoa, né, que é o atual sócio hoje da Hidrosystem, para tocar a empresa, e estou na Hidrosystem desde 2019. Digo que eu estou desde 2018. Foi quando começou tudo, né? Os primeiros almoços, os primeiros contatos, as primeiras conversas com os antigos donos, pessoas espetaculares, que eu guardo no meu coração, porque são pessoas que eu posso dizer que são minhas amigas. E a coisa foi tão bem processada que estou aqui hoje, né? Já faz quase 6 anos que nós estamos desde 2019 tocando essa empresa, que me dá muito orgulho e prazer. Seu Abal, muito se fala da nova Hidrosystem, né? O senhor já contou que a Hidrosystem era uma empresa que já existia antes da chegada do senhor. Então eu queria saber o termo nova Hidrosystem. O que é que quer dizer isso?
o porquê que é chamada de Nova Hidrosystem, o que é que mudou de antes para agora. Queria que o senhor fizesse um resuminho sobre isso aí. É interessante isso, porque quando houve o processo todo de aquisição, ela estava parada, né? Então, quando foi adquirida, a gente adquiriu a atestação dela. Não teve nenhum ativo que veio para a gente. Então, a gente teve que construir uma nova hidrossístem. Não tinha um contrato em vigência, não tinha nada na mão. Então, foi o ano 2019, quando assinou o contrato, a gente teve com a gente, foi um punhado de atestação robusta, que nos davam condições da gente participar de licitações e ter sucesso, né? E, com isso, criar uma nova empresa, né? Mudou-se, a logo foi mudada, a gente fez uma repaginada grande na empresa, e isso tudo fez com que a gente deu mais ânimo, mais motivação. A gente está criando uma nova empresa. O fato até de mudar a logo já foi uma coisa bem incrível, mas isso faz sentido a gente fazer isso. E o ano de 2019 foi um ano de busca comercial, até a gente conseguir o primeiro contrato em dezembro de 2019, né, com um cliente em Embasa, né? E daí partiu-se para ter o que nós chegamos hoje com mais de 20 contratos, de 19 para cá, a gente já acumula essa quantidade e saindo da Bahia, né? Ganhando espaço em outros estados do Brasil. Você fala de mudança comercial, de nova busca comercial. Como foi essa mudança e o porquê dessa mudança? Você compra uma empresa, né? Ela tem um valor de mercado e você tem que pagar. E para pagar você tem que botar contrato para dentro. Então, o ano 2019, quando eu falo que foi um ano de buscar comercial, foi um ano de participar de licitações, fazer contatos comerciais, né? Estruturar a empresa para que ela tivesse um setor de licitação, né? A parte de orçamento. Então, isso foi... no início era só eu, né? E tive que montar toda a estrutura. Então, a Nova Hidrosystem foi porque não tinha absolutamente... Saímos do marco zero, sem absolutamente nada. Com a conta ser paga, então ela tinha que ser uma empresa autossustentável, para que pudesse ter uma rentabilidade, pagar a empresa e seguir o resto da vida, que imagina que seja longa, né? Dando frutos e que justamente é a autossustentabilidade dela. O que tem acontecido, graças a Deus. A gente fala muito do mercado de abastecimento de água, de saneamento. Eu queria saber como é que a Hidrosystem atua nesse mercado, o que é que ela faz, até mesmo diferente ali da concorrência, o que é que ela aplica no dia a dia de trabalho. Tá. Na verdade, o portfólio da Hidrosystem, o carro-chefe da Hidrosystem hoje é manutenção de redes ramais, de água, de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, a gente hoje acumula 154 municípios que a gente está atuando, mais de 12 milhões de pessoas que, se pegar no telefone ou manter o contato com a companhia de saneamento do estado do Paraná, de São Paulo, da Bahia e de Minas, a depender do local onde ela more, vai ser chamada Hidrosystem para ir lá. O diferencial são as pessoas que estão atrás dessa equipe que nós temos. Pessoas que têm uma certa experiência. No meu caso, minha vida toda foi manutenção, minha vida toda foi na Embasa, então a gente conhece isso, essa coisa corre no nosso sangue. Então, tudo aliado a uma equipe experiente, uma equipe que tem conhecimento daquilo que está fazendo e somado ao portfólio, o histórico da própria Hidrosystem, a gente faz algo de qualidade. Então, a gente não tem receio absolutamente nenhum de desbravar fronteiras. Hoje, a Hidrosystem é uma torre de Babel, né? A gente tem situações no Paraná, em Minas, na Bahia e São Paulo completamente diferentes, culturas diferentes. E hoje, a Hidrosystem é um camaleão, ela se adapta a qualquer lugar, tá certo? E isso é muito bom, porque isso abre espaço para que a gente possa conquistar novos negócios em outros estados. E se foi uma decisão muito difícil para a gente. Até porque muitas empresas que são do próprio estado, ela tenta ficar sediada no estado e não sair porque tem medo de algum desafio. Isso não existe na Hidrosystem, tá certo? Por a gente conhecer o negócio, por ter vivido a vida toda esse negócio, e conhecer e ter vivido e compartilhado durante muitos anos encontros técnicos com várias companhias de saneamento, até quando eu fui na Embasa, mesmo como superintendente ou como diretor, isso nos dá uma bagagem muito grande e que a gente toca isso numa maior naturalidade. Então, hoje a Hidrosystem é uma empresa que preza pela sua qualidade de serviço, né, para poder entregar para o nosso cliente o melhor serviço possível. Então, se eu tiver algum problema na minha rua, por exemplo, questão de abastecimento, questão de esgotamento, como é que a Hidrosystem atua? Você faz um contato com os canais de comunicação da empresa de saneamento local, né? E muitas têm o serviço de telefone, o autoatendimento, você tem hoje
sites, você tem e-mail, você tem vários canais de comunicação, como é na Sanepar, no Paraná, como é na Sabesp, em São Paulo, como é na Copasa, em Minas, como é aqui na Embasa. Esse pedido do cliente, seja para uma correção de um vazamento, para desobstrução de um problema de esgoto, ou para pedir uma nova ligação de água, uma nova ligação de esgoto, o que seja, isso vem para a gente, para o nosso setor de programação, onde a gente programa nossas equipes e faz um roteiro inteligente, né, para que a gente possa executar o serviço no menor tempo possível e com qualidade. Então, a gente não recebe diretamente do cliente, né? O cliente do cliente da companhia. Porque a companhia é meu cliente, eu sou fornecedor deles. Indiretamente, o cliente da companhia passa a ser um cliente nosso. Então, a gente recebe oriundo de uma comunicação que vocês têm, que as pessoas têm, os moradores, né? Os habitantes daquela região, fazem com os canais de comunicação com a empresa de saneamento local. O senhor falou muito de questões de licitações públicas e privadas. Como é que funciona esse processo de contratação da Hidrosystem? Empresas públicas tem uma lei de licitação em vigor no país, onde ela abre, um exemplo, a oportunidade para todas as empresas. Então, ela tenta, dentro do seu edital, do termo de referência, ela solicitar e pedir ou exigir algumas particularidades onde ela está fazendo filtro, para não vir qualquer aventureiro e tentar ganhar uma licitação e não entregar o que está previsto. O que acontece é que às vezes fica uma disputa injusta, né? Muito injusta, porque você não consegue demonstrar para o ente público o quanto você é eficiente para fazer aquilo. Porque às vezes ele tem que abrir, porque é ente público, para não criar uma intenção de direcionamento de uma licitação. Quando você vai fazer trabalho para uma empresa privada, não, você é convidado a apresentar um orçamento, mas é convidado por quê? Alguma coisa fez ele chamar você. Você já pode ter sido um próprio fornecedor dele, ter um contrato, ter tido uma boa performance, mas também ela procura saber de quem é aquela empresa. Então, a Hidrosystem hoje é uma empresa certificada na ISO 9000, que é de qualidade, na ISO 14000 de meio ambiente, na ISO 45000 de segurança. Tá certo? Isso é muito bom, né? Hoje em dia, a parte de meio ambiente e segurança, você vê aí situações de óbitos que acontecem em várias obras. As pessoas, o grande desafio nosso, né, da engenharia é que muitos pensam que segurança no trabalho é despesa e, na verdade, é investimento, porque você está investindo na vida das pessoas, né? Nós temos hoje 1.800, quase 2.400 funcionários. Eu tenho que preservar esses 2.400 funcionários que representam, na verdade, quase 9.000 pessoas, porque tem seus familiares. Então, a Hidrosystem, ela se preocupa não só com o funcionário ali, mas também com essa pessoa, né? Que vai estar sustentando as outras, que a família depende dessa pessoa, às vezes. Claro, quando eu digo que eu tenho 2.400 funcionários, na verdade, eu tenho 8.000 pessoas que dependem hoje da Hidrosystem, tá certo? Espalhadas em 154 municípios, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. E hoje, a grande labuta minha, né? Que eu já vi muita coisa feia acontecer em outras empresas, é você mostrar aos engenheiros que trabalham com a gente, a equipe nossa, o quanto é importante você dar importância, né, à segurança no trabalho e ao meio ambiente, tá certo? Então, isso hoje da Hidrosystem, a gente tem uma empresa certificada, a gente hoje até vai passar por uma recertificação, isso é muito bom, uma empresa de São Paulo que vem aqui, que é credenciada pelo Inmetro. Isso dá peso na gente. E quando o ente privado vê isso, ele seleciona, porque ele não faz uma licitação. Não, eu conheço a Hidrosystem, trabalha para tais empresas, tem tido boas avaliações lá. Acima de tudo, é uma empresa certificada. Poxa, vamos convidá-la para apresentar o orçamento. Aí você tem que ser muito bom, realmente. Você tem que mostrar um bom cartão de visita para poder ser convidado. No caso de uma empresa pública, é uma licitação, onde a gente tenta, eu sei que eles tentam, porque eu fui um ente público, tenta nas licitações colocar o máximo de pedidos de atestação que a empresa tem para que configure que está contratando o melhor. Mas, às vezes, isso não é a realidade. E muitas vezes as empresas são contratadas e não entregam. E criam um grande problema para a sociedade. São contratos que são paralisados, que não dão continuidade, fica vazamento na rua, o que aconteceu em Londrina. Quando a gente foi chamado para Londrina,
ela estava praticamente Abandonada, né? abandonada, entendeu? E nós acabamos sendo chamados, fomos para lá, assumimos e normalizamos toda a situação do contrato lá. Independente de qualquer coisa, é importante que a gente saiba aonde vai realmente apresentar uma proposta, né? Porque se não tiver consciência daquilo e não fizer isso com certa responsabilidade, você pode estar quebrando até a própria empresa. Não é ganhar por ganhar um contrato, né? É ganhar um contrato sabendo que vai ser um ganha-ganha. Nós, a empresa, que temos que ganhar, temos salário para pagar, temos tanta coisa de insumos para pagar que aquilo que eu falei, são 8 mil pessoas no fundo Dia a dia, exatamente. de uma família, né? E também, por outro lado, a empresa que está nos contratando também precisa ganhar recebendo um serviço de qualidade no prazo. É o que a Hidrosys tenta, nesses anos todos, com os clientes que tem, a gente ter essa conduta com eles. Hoje, onde é que a Hidrosys está atuando, além de Salvador? Pronto. A gente começou em 2019 com a Embasa, né? Um contrato aqui na região metropolitana, pegando vários municípios, Candeias, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Salbara, Mar de Deus, Ilha de Maré. Então, quando a gente fala o nome de um contrato, na verdade, atrás dele tem 154 municípios. Além de Salvador, além da Bahia, onde é que a Hidrosys está presente hoje? Em vários municípios. Vamos lá. No Paraná, a gente está em Londrina, né, em Araponga, Paranavaí, Curitiba, uma cidade chamada Colombo. Nesse contexto, bote muito município aí, né? Porque esse é o nome que a gente dá do contrato. Em Minas, BH, Belo Horizonte, nós tomamos uma parte de Belo Horizonte, onde fica ali o Mineirão, a Pampulha, e Monte Claro, que a gente acabou de ganhar um contrato novamente. Em São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires, Guarujá, Bertioga, Campo Limpo, estamos em Embu das Artes, Itapecerica da Serra. A gente está também aqui na Bahia, além de Salvador, estamos em Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Barreira, Itamaraju, né? Então, a gente está, na verdade, em quatro estados, 4 grandes estados do Brasil, né? Com novos contratos que aconteceram agora, iniciando novos contratos, de Guarujá um novo contrato, de Campo Limpo um novo contrato grande, muito grande, em que envolve, como eu já falei, não quero ser repetitivo, quase que 2.400 pessoas estão envolvidas nesse processo, né? E o interessante, que é bom, eu esqueci, tinha falado, é que os canteiros nossos, as bases, como é falada lá no Paraná, ela está cheia até 8 horas da manhã. Depois do nosso canteiro é a cidade. A gente está se movimentando em todas as ruas da cidade, né? Então, a gente passa a impactar positivamente ou negativamente na cidade. Então, aí é que está o X da questão. Nós somos hiper fiscalizados pela própria população, pelos meios de comunicação. Então, é por isso que eu tenho que fazer um trabalho bem para poder a imagem da Hidrosys se manter do jeito que ela está hoje, uma boa imagem perante os nossos clientes. O senhor sabe dizer quantas pessoas mais ou menos a Hidrosys atende hoje, juntando esses contratos? A população desses... no geral. Supera 12 milhões de pessoas. Né? Que são 12 milhões de potenciais fomentadores de serviço para a companhia de saneamento, que essa companhia de saneamento repassa para a gente e a gente tem contratualmente atender no tempo pré-determinado em contrato e na qualidade exigida por ele. Então a gente é monitorado todo santo dia, não é no mês, não. Todo dia nós estamos monitorados pela nossa qualidade, tipo de pavimento, recomposição e tudo mais. Tem muitos problemas? Tem, claro, não há dúvida. Mas a gente está conseguindo superar todos eles. Por exemplo, o senhor falou uma vez conversando com a gente que todo problema que dá em questão de pavimento, vocês têm que fazer, não é isso depois? Temos, sim. Não só asfalto, como passeio. A gente sai quebrando tudo. É uma loucura, não há dúvida. Se você tiver uma situação de litígio com a empresa dessa, seja por quê, que pena vai ser a cidade. Você vai ficar toda esburacada, tá certo? E essa responsabilidade tem, da condução do contrato, né? De você fazer uma administração contratual boa no contrato. Então você tem um jurídico também que atua, você tem um engenheiro da ponta. Enfim, a nossa composição organizacional faz com que a obra lá na ponta ela tenha uma autonomia muito grande, para não depender muito do escritório central. Então, mas para que isso aconteça, eu tenho que botar gente boa lá.
é um bom engenheiro lá, um bom administrativo lá, é um bom técnico de segurança, é um bom apoio a jurídico, para que tudo isso dê suporte local. Então, faz com que a gente tenha uma empresa que eu sempre digo assim, a Hidrosystem não usa muito papel na mesa. Tá? Ela tem uma informatização muito grande e ela hoje aqui, a nossa sede aqui em Salvador, pode até não ficar trabalhando na sede. As pessoas podem até em casa trabalhar porque tem toda uma infraestrutura Flexível, montada. né? Flexibilidade. Isso, mas toda ela rígida de processos, né? Onde você assegura que tudo está andando bem e direito. Então todo mundo é fiscalizado. Todo mundo não tem por que não ser, né? Mas faz com que a gente tenha uma descentralização muito grande e com isso favoreça que na ponta a coisa tenha mais agilidade do que em outras empresas que eu conheço, que para poder pedir para comprar algum insumo, o processo é uma burocracia muito grande, enquanto lá na ponta a gente resolve com mais rapidez. Então, são alguns assim, diferenciais que a gente tem dentro da Hidrosystem, e quando a gente conversa com outros parceiros locais, os caras ficam até meio assustados. Pô, você tem 2 salas aqui em Salvador, 8, 9 pessoas que trabalham aqui, que valem por 10, por 20, mas são pessoas qualificadas, são pessoas experientes, entendeu? Mas o segredo da coisa é a ponta. É fazer com que aquele contrato tenha uma boa equipe, para que aquela equipe gira como fosse uma empresa, né, dentro da própria Hidrosystem. A Hidrosystem que já tem essa rotina bastante corrida dentro de Salvador, em outros lugares, tem interesse em diversificar o portfólio que ela tem hoje? Sim, não há dúvida disso. A gente hoje, na verdade, a maioria dos nossos contratos são contratos de manutenção de sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. E grande cidade, né? Então a gente não tem receio do tamanho da cidade para amanhã tomar conta dela, tá certo? Isso aí é fato. Mas a gente está querendo mudar esse portfólio como que trabalha também em serviços de infraestrutura, construção de estações de tratamento, implantação de adutoras, enfim. Como hoje em Guarujá e Bertioga já é um contrato que não é de manutenção. A gente está implantando lá, por meio de um projeto espetacular da Sabesp, né, que é levar saneamento básico para áreas de baixa renda, vamos dizer assim. Nós estamos implantando água e esgoto lá em áreas de alta vulnerabilidade, tá certo? Então, lá não é manutenção. Lá, na verdade, é um projeto de implantação de um sistema de água e de esgoto local para fazer o saneamento básico. É um ponto assim importante nosso, estratégico, né? A gente inserir dentro da Hidrosystem um novo portfólio onde a gente abrace também serviços até das prefeituras onde nós estamos trabalhando, né? Serviços civis de prefeitura, urbanização, drenagem pluvial, já que nós estamos com toda a infraestrutura lá montada, isso também parte para a gente, já esse ano, já estamos pensando e já estudando algumas licitações que estão aparecendo, algumas oportunidades, né? E a ideia nossa é que a gente aumente o nosso portfólio indo para esse setor de infraestrutura também. Continuar evoluindo, então, né? Sim, continuar claro. flexibilizando e aumentando essa não há área de dúvida. atuação da É o Hidrosystem. que está acontecendo aí do outro lado, né? No Peru, que a gente tem uma sucursal lá, né? O Peru tem até uma particularidade que lá não chove. É uma loucura. Lá você não tem nem você não encontra boca de lobo lá, você não tem esgotamento pluvial. Então, cada lugar que a gente vai é um aprendizado. Então, a gente mesmo já está com a sucursal lá, já tem um escritório lá, nós já estamos mandando uma equipe multidisciplinar para conhecer a cultura daquele local. A gente não pode chegar sem estudar o outro lado. A gente não pode chegar sem estudar como é Londrina, né, como é BH, como é Monte Claro. Parece que o Brasil é muito grande. Então as pessoas são diferentes. Não vou dizer o local aqui, mas a gente tem um problema muito sério em alguns locais de alcoolismo, né? Onde você não consegue resolver. Dentro da Hidrosystem hoje, a gente tem um setor de saúde ocupacional e bem-estar. Tem um psicólogo que toma conta disso. Ele corre todas as obras nossas, conversa com todo mundo, atende a família dos funcionários, atende uma creche ou alguma escola que esteja próxima, onde a gente está impactando. Mas é extrema importância porque muitos desses funcionários, às vezes, trazem de casa os seus problemas. Isso vai para o canteiro de obra e muitas vezes esse relacionamento entra em atrito. Então a gente saiu na frente, você vê que a NR1 que está sendo modificada, que veio agora em 2024, onde quer que a gente trabalhe nos riscos psicossociais, a Hidrosystem já faz isso em 2022 e montou essa estrutura dentro dela, né? E por incrível que pareça, o que tem de funcionários, de familiares que ligam para a gente, o atendimento é de graça, não se cobra nada. Isso
A gente faz isso para que o próprio funcionário tenha esse apoio psicológico. Então, é um diferencial nosso. Outro dia, a gente estava numa reunião numa dessas empresas do sul do país, que quando a gente falou isso, não acreditaram. A gente, não, o cara foi lá, o psicólogo foi lá e conversou com todos os funcionários, com 133 funcionários. De lá saiu um plano de ação, de lá saiu um relatório, onde a gente tinha que dar apoio de alguma maneira para essas pessoas. Não tem jeito. Então, a gente sofre para cada lugar uma cultura completamente diferente. Isso é muito bom para quem quer expandir os negócios. Não ficar só aqui na Bahia, não ficar só aqui em Minas ou São Paulo. A gente está buscando novos negócios em outros estados também. A HydroSystem, além de trabalhar muito o mental dos funcionários, né, a parte mental, como você falou, é importante que a pessoa seja atendida, seja satisfeita com o que está fazendo ali, que não entenda aquilo como um fardo, que não entenda que a empresa só quer ali exigir a questão do trabalho, também está acompanhando psicologicamente. A HydroSystem, pelo que eu percebi, pelo que o senhor vem falando no podcast, também trabalha muito com a questão de segurança, né? Tem certificações. Queria que falasse um pouco disso. Se o senhor falasse um pouco da questão de segurança, como é que a HydroSystem tem feito para poder deixar esse processo de trabalho, que é um trabalho arriscado, a gente sabe, um pouco mais seguro. Não há dúvida. Algum tempo atrás, você ter certificação era só um objeto de botar um quadro na parede. Isso não é ser certificação. Você tem que criar uma cultura dentro da empresa para depois você certificar. Certo? Então, hoje, a gente melhorou os processos internos da HydroSystem. Quando a gente fala de 9 mil, que é a qualidade, eu estou falando de procedimentos. Quando eu falo de 14 mil, é você ver se o seu equipamento está com fumaça preta, é ver se está algum problema de algum equipamento com óleo contaminando o solo. Você está dentro de um canteiro aqui em Salvador, ali um ambiente residencial, como é que está a poluição sonora. Isso é impacto ambiental. Então você tem que pensar no outro, não pode pensar só em si e ganhar o dinheiro. Né? O fato de segurança é o bem-estar da pessoa, é a segurança. O cara voltar para casa no final do dia e rever sua família. Né? Então, não é botar um certificado na parede, não. Eu só boto, o HydroSystem só foi se certificar depois que ela criou uma cultura lá dentro. Né? E aí sim, é natural, o certificado vem assim muito facilmente, tá certo? Mas não é fácil. Na minha vida profissional, eu para poder dar exemplo, quando eu fui superintendente da Embasa, e eu ficava sediado na Bolandeira, onde é, na verdade, uma planta industrial, com 2 estações de tratamento, uma subestação de 69, lá, enfim. Eu fiz parte da CIPA. Para poder dar exemplo, para mostrar a essas pessoas que trabalhavam comigo que é importante você cuidar dos outros, do seu, da saúde e bem-estar das pessoas. Então, eu trago isso comigo, às vezes não sou muito compreendido, e infelizmente, a maioria das pessoas no Brasil, o que eu conheço, precisa acontecer uma tragédia para que a pessoa diga, porra, eu vou mudar aqui meu comportamento porque agora eu estou indo responder por um processo criminal. Morreu 2 pessoas na vala, soterrou, não botei o escoramento, eu não verifiquei quais são os equipamentos de segurança de cada um, eu não verifiquei quais são os EPCs, sinalização, veio um carro, bateu... É algo que a gente diz muito no Brasil, né? Depois que acontece é que a gente procura melhorar. Exatamente, você cria uma grande obra, depois que está começando a cair, que você vai dar manutenção. Né? Então a gente não tem essa cultura da manutenção, não tem essa cultura, não tem, a verdade é essa. Recentemente, não vou dizer aonde, mas morreram em um estado 2 funcionários, no outro estado mais 2 funcionários, soterrados numa vala, fazendo serviço de esgotamento sanitário. 4 metros de profundidade, você não botar a vala? Não botar um escoramento? Não é para entrar. Então, o meu desejo hoje, que eu espero que aconteça na HydroSystem, e que está acontecendo, é um funcionário dizer assim, ó, eu não posso fazer serviço porque não está com escoramento. Eu não posso entrar no carro hoje para sair para fazer uma nota porque o carro está sem cinto de segurança. Isso, para mim, seria assim... Poxa, o ápice da cultura de segurança e meio ambiente que foi impregnado em todo mundo. O próprio funcionário diz assim, eu não posso fazer porque é um ambiente que está não seguro para mim. E o engenheiro que trabalha comigo, quem está na HydroSystem, entender isso e não retaliar em cima dele. Isso é que eu espero que aconteça na HydroSystem. A gente percebeu durante esse episódio que a HydroSystem ela está diversificada, ela está em vários estados. Como é para o CEO estar tentando acompanhar tudo isso de perto? O trabalho aqui em Salvador, o trabalho lá em Bertioga, o trabalho em Arapongas. Como é esse dia a dia? Hoje eu faço um trabalho mais institucional, um trabalho também que eu posso dizer comercial. Então, além de visitar os contatos, que eu faço isso rotineiramente, eu faço contatos também em busca de novas oportunidades, né?
e de novas práticas de gestão que a gente possa trazer para dentro da Hidrosys. O escritório central, eu tenho dois grandes parceiros, que a contabilidade e RH, ele é terceirizado, mas são empresas praticamente que estão aqui junto com a gente, assim como a assessoria jurídica. Temos o setor de licitação, temos o setor financeiro com a gente e temos os gerentes regionais. O gerente regional de Minas, de São Paulo, da Bahia e do Paraná. O do Paraná mora em Londrina, então ele está próximo lá ao local dele. O Peru, que ainda a gente não tem ainda, de fato, um contrato, a gente tem um representante lá do Peru e que eu já fui lá 2 vezes, que a gente está prospectando negócios e recentemente a gente está participando de algumas licitações e já temos já uma estratégia montada caso a gente venha ganhar uma licitação lá. Então, a gente hoje deu à Hidrosys uma gestão de práticas de gestão que deu flexibilidade para todo mundo. Aquilo que eu disse a você, não precisa estar no escritório para movimentar a Hidrosys. Então a gente tem essa condição de, na ponta, ser uma equipe muito bem qualificada, né? E todos os processos estarem dentro de um sistema informatizado, né? Com segurança. Isso dá uma condição boa da gente. No caso particular, no meu caso, eu estava viajando, fazendo contato com o cliente, fazendo prospecção de negócio, mas tudo isso em função das práticas de gestões que foram colocadas na Hidrosys hoje. Hoje a Hidrosys não tem receio nenhum de pegar um contrato em qualquer lugar do Brasil. Nenhum. A gente se molda, a gente tem prática, a gente tem procedimentos que quem vier trabalhar na Hidrosys hoje vai ter uma tranquilidade e vai ter um apoio. A gente tem uma estrutura móvel para quando se ganha um contrato novo, até você montar a estrutura definitiva, você tem uma equipe que faz a mobilização, então já entrega para o novo staff que vai estar na obra todo o aparato, todo com treinamento com todo mundo. Então isso aí tem sido muito fácil para a gente, porque a gente já criou essa cultura aqui dentro. Então não temos receio absolutamente nenhum de qualquer oportunidade que apareça, seja em Manaus, ou em Fortaleza, ou amanhã em Recife, que a gente está prospectando, né? A gente vai assumir da maior tranquilidade, porque temos práticas de gestões, temos procedimentos que nos dá tranquilidade em buscar esses novos negócios. Tem alguma cidade, algum local que vocês não atuam hoje que vocês acham que vocês poderiam ter um impacto positivo? Tem, o Brasil todo. Né? Então, a ideia nossa, na verdade, até com essa TV Hidrosystem, né, com vocês aqui, com a produção, é fazer chegar a Hidrosystem, principalmente nos entes privados, que hoje não fazem licitação, ele convida. Né? E talvez, com essa prática, isso aqui é uma prática de gestão, certo? Que a gente está fazendo aqui. Hidrosys chegue nessas empresas e essa empresa comece a conhecer melhor a Hidrosystem e dizer assim, olha, chama ela aqui para conversar, vamos chamar ela aqui para convidar. Então, existe essa vontade. Então, o Brasil está aberto. A América do Sul também está aberta para a gente, dentro de uma condição estratégica de você buscar negócio. Como é que a gente faz? Enfim, empresa pública, licitação. É colocado na praça, a gente tem um sistema onde a gente capta todas as licitações, avalia se vale a pena ou não, por vários motivos, participa, pode ganhar, pode perder. E não vai ganhar, talvez, o menor preço e o de péssima qualidade. Porque nessas licitações você não tem como diferenciar isso. Né? Não tem. E muitas vezes a empresa pública sofre porque ela, por mais que ela coloque algum tipo de rigidez na atestação para tentar fazer um filtro e contratar o melhor, pode vir qualquer um outro aventureiro que foi e tudo mais, ganhar a licitação e não entregar. Empresa privada é diferente, né? Ela estuda. Eu já trabalhei na empresa privada, né? Água do Amazonas, eu fui diretor de Água do Amazonas. Morei em Manaus durante um tempo, né? E lá eu contratava dentro de critérios que não era o menor preço. O primeiro. Se eu pudesse conciliar o menor preço com qualidade, ótimo. Mas o primeiro era contratar o melhor serviço, porque aquele melhor serviço vai impactar no meu sistema de abastecimento ou de esgotamento sanitário. Então, para essas empresas que hoje não publicam e ela confita, como é que eu chego até elas? Isso aqui é um meio que está fazendo aqui, de mostrar um pouco da Hidrosys, mostrar que é uma empresa séria, é uma empresa que quer trabalhar, né,
que trabalha com processos que são todos eles certificados, tá certo? Que trabalha para empresas hoje de grande porte, ou seja, contratos na Sabesp, contratos na Copasa, na Embasa e no Paraná, é um portfólio muito bom e diversificado. Então mostra que é uma empresa que se adapta, né? Além de ter atestação para isso, ela é uma empresa que se adapta a essa cultura que é o Brasil. Então, a ideia nossa é que o fruto disso daqui seja, né, que a gente seja mais conhecido por essas empresas privadas, que nos chamem, que peçam um orçamento para a gente, que a gente vai estar lá entregando um bom serviço para ele, com certeza absoluta. Bom, nesse primeiro episódio, como vocês perceberam, a gente falou um pouco da história da Hidrosystem, a nova Hidrosystem. Nos próximos episódios aqui do Hidrocast, nossa intenção é destrinchar um pouco mais esse trabalho nas regiões, o trabalho de segurança que é feito pela Hidrosystem e também a questão das certificações, a questão do trabalho até mesmo mental lá com os funcionários, né, da saúde mental dos funcionários. Bom, nosso primeiro convidado aqui foi, obviamente, o CEO da Hidrosystem, Abal Magalhães. A gente vai ter outros episódios. O que o senhor espera desses próximos episódios, seu Abal? Eu espero que para cada contrato que a gente vai estar conversando aqui, a gente mostre um pouco da cidade, os impactos que a gente que está fazendo na cidade, né, dos projetos que essas companhias de saneamento estão fazendo, que são espetaculares, levar saneamento público. Então, vocês vão ter uma dimensão, quando a gente for detalhar cada contrato desse, cada projeto desse, Guarujá, Bertioga, Londrina, a região de São Paulo de Biles, Guarapiranga, que pega Campo Limpo e tudo mais, vocês vão ter noção da grandeza, do tamanho, da quantidade de serviços que a gente faz por dia, mais de 300 equipes aí rodando as cidades todas, né? Vai ter uma noção do porte da Hidrosystem, né? Que ela pode ser realmente uma empresa que possa lhe ajudar em outros projetos, tá certo? E também ao longo desses episódios todos, a gente vai falar um pouco de administração contratual, né? Espero que nosso advogado Tomás Loyola esteja aqui também para falar um pouco de como a gente interage no dia a dia e dando tanto suporte à equipe, como também aos assuntos jurídicos, criminais, ambientais que possam vir a aparecer. Tá certo? Da mesma forma, a gente vai estar aqui, o psicólogo também, eu espero que esteja aqui, falando um pouco das práticas de gestão que a gente tem feito, né? Até para servir de benchmarking, né? Para outras empresas e, quem sabe, isso daqui traga de outras empresas retorno para a gente, para que a gente possa também buscar novas práticas e colocar dentro da organização. Então, nesse contexto dos episódios todos, a gente vai falar dos contratos, né? Vamos detalhar um pouco mais os contratos, um pouco da parte de administrativa da empresa, de suporte, de apoio, e aí sim é que eu acho que vocês vão ter o tamanho da grandeza da Hidrosystem, o que ela vem impactando ou ajudando no saneamento básico do Brasil. E agradecer a vocês, né, a equipe toda de produção aqui, desculpe qualquer erros aqui dado, para mim também é uma grande novidade na minha vida estar aqui com vocês, mas é novidade e muito orgulho, né, de estar falando pela Hidrosystem, uma empresa que eu aprendi a amar, né, porque hoje ela é tudo para mim e eu tenho uma grande responsabilidade porque dela, como eu falei, eu tenho 8.000 pessoas que dependem de decisões minhas também, né, do dia a dia, né, então a responsabilidade aumenta, né, agradecer aqui a toda a minha equipe, porque se hoje nós estamos uma empresa que estamos de sucesso, nós estamos hoje de sucesso, a verdade é essa, porque não se faz isso com uma pessoa só. Faz porque existe um querer, né? É como eu falo aqui, só para deixar aqui até um agradecimento à Embasa, né? Foram 40 anos de Embasa que eu tive, a Embasa me ofereceu, botou na minha mão várias oportunidades e eu quis. Então, essa palavra querer é mágica, você tem que querer. Então eu quis, ela me deu toda a oportunidade que eu tive e não há dúvida que devo muito a ela, ao meu desenvolvimento como profissional, tá certo? E hoje aplico isso tudo, né? Que eu tive a oportunidade de me desenvolver. Faço isso hoje com outras pessoas, né? 66, partindo para 67 anos de idade, né? E quero que as pessoas que trabalhem comigo se desenvolvam também, né? Isso é que é talvez, enfim, e talvez o meu maior desejo é que a Hidrosystem seja a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Então, que faça fila
na porta da Hidrosystem de pessoas querendo trabalhar aqui na Hidrosystem. Então esse é o meu desejo, não é mais nada do que isso não. Hoje eu sou um gestor de pessoas e me orgulho muito, muito de ser isso, entendeu? E estar ajudando pessoas. Como a gente ajuda, né, Martagão Gesteira, Irmã Dulce, enfim, mas a gente ajuda também as pessoas. Porque tem muito Martagão Gesteira e tem muito Irmã Dulce no dia a dia, né, dentro das famílias e tudo mais, e a gente tem que dar esse apoio a esse pessoal. Muito obrigado aí a vocês. Bom, finalizamos aqui o primeiro episódio do Hidrocast. A gente falou um pouco sobre a história da Hidrosystem, sobre o trabalho que a Hidrosystem realiza. E como o seu Abal falou, a gente vai mais fundo aí nos próximos episódios. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. E lembre-se sempre, HidroTV, conectando você à Hidrosystem.